Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês vão? Tudo bem? Pessoal, nós vamos falar um pouco sobre industrialização no Brasil. Essa aula algumas turmas já tiveram de forma síncrona, tá? Então, como eu não gravei a aula especificamente, eu vou dar uma aula aqui de forma assíncrona, mas lembre-se que essa é a aula síncrona, tá ok? E eu vou gravar uma segunda parte falando um pouco sobre, falando um pouco sobre a industrialização no Sudeste e vou falar rapidamente sobre a industrialização no Brasil, tá bom? E aí eu vou usar para industrialização no Sudeste, falando especificamente um destaque especial para a antiga zona do ABC, que agora é considerada a zona do ABCD, né? Vou falar um pouco sobre isso e vamos falar bem sobre a questão de São Paulo, que é a principal armação da indústria, tá bom? E aí eu vou gravar essa parte, vocês vão perceber uma divisãozinha, e aí eu vou gravar uma segunda parte sem slide, para a gente poder centrar um pouco mais aí nesse olhar, tá bom? Vamos falar um pouco sobre a industrialização no Brasil, então. Como sempre, nesses slides primeiros aqui, eu vou dar uma desaparecida, tá? Na minha imagem aí, infelizmente o sistema que eu tenho para gravar aqui é esse. Eu acho que fica melhor, porque o visual fica melhor aqui. Eu acho que a gravação do Meet é muito ruim, é muito fraca. E eu vou falar sobre essa industrialização no Brasil e vou dando alguns destaques que eu tenho aqui, tá bom? Então você fica atento, a gente não vai usar a seta nessa história aqui, porque é slide, mas eu queria que você ficasse atento a todas as questões aí, beleza? Estou sumindo da área aqui, fica atento aí, telão aparecendo. Bom, olha só, nós vamos falar sobre industrialização no Brasil. A Revolução Industrial, como nós já vimos, começou lá no século XVIII na Europa, e quando nós nos tornamos efetivamente um país independente, nós vamos realizar aí um pacto colonial. Como assim, Alexandre? A gente acabou de ser um país independente, nós vamos formar um pacto colonial? É isso mesmo, essa história é meio estranha, mas é efetivamente isso, tá? Ou seja, nós nos tornamos um país independente, mas de certa forma nos mantivemos dependentes. Então, se você perceber um pouco dessa história que louca que eu estou te contando aqui, vai dizer nesse pacto colonial que o Brasil não tem direito de se industrializar. Ele se torna independente, mas lembrando que o Brasil é um país de capital dependente. Mamma mia, que história é essa, Alexandre? Que história é essa? De capital. Vou até aparecer aqui de novo, que eu gosto de aparecer nessa hora aí. Que história é essa, Alexandre? De capital dependente, capital independente. A gente fala de capitalismo, parece que a gente está falando da mesma coisa, né? E aí, só que não é. O capitalismo tem diversas concepções, diversas fases, tem o liberalismo, o neoliberalismo, né? O sociocapitalismo. E dentro dessas divisões que há aí também, há uma divisão quase de classe entre entre capitalismo dependente e capitalismo independente. Muito fácil eu levar isso aí para dentro da sua casa. Imagina o seguinte: você mora aí com um responsável, papai, mamãe, tio, avô, não sei com quem você mora, mas provavelmente você ainda que não atingiu aí a sua idade suficiente, tem alguém que é responsável por você e você então dependente dessa pessoa. Quando a gente fala dependente, em geral, é dependente de tudo. Você mora com ela, come com ela, depende de absolutamente tudo que ela faz e depende das autorizações dela, muitas vezes, não é?
Ou seja, se a pessoa fala com você, hoje você pode sair, hoje você não pode sair, você vai para tal lugar e etc. Isso é uma dependência, tá ok? É ela que comanda a sua vida, tá? E aí o que você produz aí é de responsabilidade dela e ela é a sua responsável, inclusive judicialmente. Aí nós temos duas coisas. Eu vou me tornar independente, Alexandre. Isso quer dizer que eu vou sair de casa. Beleza, saiu de casa, né? Saiu de casa de que forma? Arrumei um trabalho, arrumei um emprego, saí de casa, vou morar sozinho por conta própria. Agora eu sou uma pessoa independente. Se você perdeu o seu emprego, você vai passar as suas necessidades e tudo e vai correr atrás do que é seu. Beleza? Saí de casa de outra forma, Alexandre. Eu saí de casa para poder fazer uma faculdade em Belo Horizonte. E a minha mãe, ou o meu pai, os meus pais, né, os meus responsáveis, continuam pagando tudo para mim. Eles me pagam um apartamento, eles me pagam uma casa, eles pagam o meu material escolar, eles pagam a minha alimentação. Então, tudo o que acontece na minha casa está debaixo da responsabilidade dos meus pais. É mais ou menos isso que aconteceu anteriormente, tá ok? Ou seja, a gente tinha uma colonização onde eu morava junto com aqueles caras, tudo que eu fazia estava debaixo da ordem deles, e de repente esses caras saíram, mas fomentaram um pacto comigo, dizendo que eles eram responsáveis pelo que estava acontecendo aqui dentro. Compreende? Eles estavam dizendo o seguinte: Fulano, você pode fazer isso, isso e isso, mas isso aqui você não pode. Mesmo que eu esteja de longe, eu estou filmando o que você está fazendo. Isso é uma ligação de dependência. Então, se o seu pai e a sua mãe perderem emprego, eles vão ralar peito pra caramba para poder conseguir fazer o quê? Para conseguir dar sua retomada. Não é isso? É muito mais fácil o seu pai e a sua mãe, que tem anos de prática, que tem anos como profissional e etc., conseguir um novo emprego e se reestabelecer do que você que ainda está começando uma profissão, de que você que ainda está começando uma experiência. Também é mais ou menos isso que acontece. Os países de capital independente possuem o comando do dinheiro, o comando da industrialização, o comando da economia. Eles conseguem reaver a sua economia com muito mais facilidade do que os países de economia dependente, os países de capitalismo dependente. Vamos dar um exemplo disso? Em 1929, a gente teve a quebra da Bolsa de Nova York, como eu já disse. Até 1932, os Estados Unidos penou com 50% da perda do seu poderio econômico e, de repente, esses Estados Unidos começaram a se desenvolver novamente, começaram a ter uma retomada de poder. Beleza até aí? Nós vimos que em 2013, 2012, 2013, os Estados Unidos teve uma crise imobiliária que afetou o mundo inteiro. Isso trouxe problemas sérios para todos os países, trouxe problemas sérios, talvez seja um pouco antes, né, gente? Trouxe problemas sérios para o governo aqui do Brasil, que instantaneamente parecia não ter sofrido com isso, mas posteriormente a gente viu um governo se quebrando lá no governo Dilma, tá? E aí o que acontece com isso? Essa retenção, o mundo inteiro entrou em crise, o Brasil conseguiu segurar um pouco mais, entrou em crise um pouco mais tardio, mas o mundo inteiro entrou em crise e nós entramos em crise quase um ano depois. Os Estados Unidos conseguiu se reestabelecer em no máximo 2 anos. Nós não nos restabelecemos quase uma década depois, ou uma década depois. Isso por quê? Porque os Estados Unidos têm o poder sobre a economia, eles são independentes, eles conseguem se desenvolver e nós ainda não temos esse poderio todo. Beleza até aí? Montamos um pacto colonial, nós não tínhamos a possibilidade de nos industrializar. Quero que você olhe essa imagem aqui comigo e pense o seguinte:
Nós, no Brasil, temos o que a gente chama de arquipélago de mercado ou arquipélago econômico. Que história é essa? Eu estou te contando que esse arquipélago econômico ou esse arquipélago de mercado aí, ele vai funcionar da seguinte forma. O que é um arquipélago? Um conjunto de ilhas que ali formam um território, não é isso? Eles estão formando ali esse conjunto de ilhas, vai formando então lá uma nação, um país, etc. A gente vê isso aí lá no Japão acontecendo. Aqui, esse chamado arquipélago de mercado, ou arquipélago econômico, vai formar bolsões mercadológicos ou bolsões econômicos dentro de um país. Note aí que quando a gente está falando desse período aqui, passado do Brasil, isso era extremamente focal, ou seja, eu tenho ali a cana no Nordeste, eu tenho a borracha no Norte, eu tenho o café no Sudeste e eu tenho a charque no Rio Grande do Sul ou no sul do país. Nota então que o Brasil é um país de extensão continental, tá ok? E essa extensão continental traz para mim então uma dimensão aqui aonde ela é tão extensa que eu ainda não tenho essa economia homogeneizada, beleza? E aí vai formar então esse Brasil, a gente vê isso aí um pouquinho mais atualizado, olha que interessante lá, ó. Eu continuo tendo a borracha no norte, o Nordeste agora, ele me apresenta ali o algodão, a pecuária, né? Eu tenho um cacau um pouco mais para baixo, ali numa divisão com Minas. Eu tenho, em Minas Gerais, o fumo, o café também no sul de Minas e um pouco mais para baixo aqui. O sul, eu tenho uma revigoração aí, logicamente, uma produção de carne. Nós temos, se eu não me engano, 20 ou 22% da economia do Brasil está voltada para essa carne que é produzida ali no Rio Grande do Sul, mas está presente ali, a gente vê escrito aí pecuária nessa história, né? E eu tenho uma produção de mate significativa também. Tenho ali na região do Pantanal também a pecuária bastante presente. Tem uma nova região mineradora ali no centro-oeste, uma região de mineração principalmente presente o ouro, mas o minério de ferro também é bastante presente. E eu tenho na parte de cima lá a minha borracha ainda bastante vigente. Esse arquipélago econômico aí está feito essa edição aí de 2014 a 2017, ele permanece até o momento, tá ok? A gente não tem uma distribuição aí muito vigente. Vê que ele ainda acontece, ele ainda é vigente dentro desse meu país aí. Beleza, gente? Então, o que esse país nosso vai fazer? O que acontece aí, então? Nosso país sofre, então, com a crise de 1929, né? Só que anterior a isso, no início do século, eu tenho um pacto colonial, mas esse Brasil começa a quebrar justamente porque eu tenho guerras acontecendo ali e eu começo a entender que a produção de café pode ser um problema e que eu preciso já começar a me industrializar. E eu já tenho um princípio de industrialização. Como diz o velho ditado, Xará, se eu tiver na forca, eu preciso de dar um jeito de pular fora, eu vou morrer. Não é isso? Então o Brasil está com a corda no pescoço. Tá ok? E aí eu preciso de entender que 1929 é a minha corda começando a ser puxada. Ou eu corto ela, ou eu estou enforcado. Beleza? Então o Brasil resolve se basear em um tripé. Veja aí o que a gente chama de tripé da indústria. Eu tenho uma indústria de vou começar de baixo aqui, ó. Eu tenho a indústria de base, que é a indústria petrolífera, metalúrgica, siderúrgica. Depois eu tenho a indústria intermediária,
Fábrica de motores, ferramentas, autopeças, a gente vai ver a fábrica de motores acontecendo aqui na FNM. E, posteriormente, eu tenho uma indústria que se divide em duas: alimentos, bebidas, móveis, eletrônicos, têxteis e etc., que aí vai se dividir em duas, como a indústria de bens de consumo não duráveis e a indústria de bens de consumo duráveis. Presta atenção nisso aqui, o Brasil vai se focar principalmente na indústria de base e principalmente na indústria de bens não duráveis. Por quê? Porque ele já tem um histórico que é um histórico agroexportador. Já estávamos exportando o açúcar, já estávamos exportando fumo, já estávamos. O Brasil é um dos grandes responsáveis pela exportação de fumo. Eu recomendo que vocês, inclusive, vão no canal do Peninha, que é do Eduardo, deixa eu lembrar o nome dele, Eduardo Bueno. O canal dele chama Buenas Ideias, e assistam lá o vídeo, ou melhor, eu vou até colocar para vocês aí o vídeo, vou colocar o link aí no Nutage para vocês, o vídeo falando sobre a exportação do fumo, tá bom? Deixo lá o link para vocês. Sobre a questão da importância do fumo aí nessa história produtiva do Brasil, teve bastante responsabilidade sobre isso aí. Então, gente, o Brasil ele vai ter essa tríplice aí, uma indústria de base. Só que essa indústria de base era nacional. Sim, bacana, a indústria de base era nacional, né? A gente vê algumas indústrias que nasceram aí com isso. A gente vai ter uma indústria de bem de consumo não durável, também nacional, tá ok? Todo mundo, a gente escuta muito professor dizer: a indústria de bens de consumo no Brasil, ela é transnacional. Não, a indústria de bens de consumo no Brasil, ela sim tem transnacionais, mas ela tem empresas, boa parte dessas empresas são empresas de alimentos, bebidas, etc., móveis. E todas as vezes, atenção porque eu vou dizer aqui, ó, todas as vezes que a gente fala sobre indústria, você tem um pensamento de que é algo gigantesco, enorme, grande, não é isso? Só que não necessariamente. Se você pensar, por exemplo, que pode ter uma indústria de panificação, uma indústria de biscoitos, uma cervejaria local, aqui a gente, em Belo Horizonte, teve alguns problemas com essas cervejarias locais, né? Aí há um tempo. As cervejarias artesanais são muito comuns aqui no Brasil, principalmente em Minas e São Paulo, que são as campeãs aí. A gente vai perceber, então, que essas indústrias não precisam necessariamente serem indústrias enormes, né? Nós estamos falando de indústrias de 5, 10, 12, 15, 20 funcionários, pequenas indústrias que vão conseguir, sim, fazer uma amarração aí da chamada indústria de bens de consumos não duráveis. Beleza? Então, o que acontece nessa história aí? Eu tenho aí essa base, mas ainda me falta a indústria de bens duráveis. Indústria lá. Pensa comigo aí, indústria de bens duráveis. Aí eu tenho a Mercedes-Benz nos caminhões aqui, a Volkswagen, a Fiat, estou falando para esse período, obviamente, né? A Fiat é a última que entra, a Ford, a Chevrolet, mas eu tenho a Electrolux, eu tenho a Brastemp, eu tenho a Black Decker, que são empresas de bens duráveis que estão aí dentro do Brasil de forma bastante significativa e bastante forte. Tá ok? Então eu tenho que pensar lá que o Brasil era um país agroexportador e que efetivamente a chegada dos imigrantes vai trazer um novo olhar. Gente, esse é um navio só de imigrante italiano.
tá ok? É a primeira chegada, talvez, aí de italianos. E aqui a gente vê uma segunda foto demonstrando de onde era a chegada deles. Então, eles chegavam, eles iam para essa central, ali eles tinham banho, cama e uma alimentação, e ali eles passavam a primeira noite e no outro dia eles eram encaminhados, eram distribuídos para as fazendas ou para os locais ou iam para a região onde se desejava, onde tinha famílias e etc. Então é bastante interessante a gente entender isso. E essa migração desses camaradas vai trazer para a gente também um novo olhar de mercado. Alexandre, que tipo um novo olhar de mercado? Lógico, com esses caras a gente vai aprender um novo estilo de vestimenta, a gente vai aprender novos estilos de calçados, a gente vai aprender novos estilos de alimentação. Por exemplo, o pãozinho brasileiro que a gente toma no café da manhã, ele foi aprendido com a migração italiana. Tá? Os italianos trouxeram a cultura dos pães no café da manhã para a gente. Vê que a cultura mineira aí é dos quitutes, né? É do biscoito, é do bolo, é uma cultura bastante portuguesa em relação a isso. E os italianos trouxeram essa cultura bastante forte aí para a gente. Tá ok? E aí acontece o quê? Acontece a crise de 1929. Com a crise de 1929, até 1932, os Estados Unidos, só para ter uma ideia da força disso, os Estados Unidos terão uma perda de até 50% do mercado de consumo deles. Tá ok? Ou seja, uma retração do mercado de consumo. Logicamente, os Estados Unidos têm isso, todo mundo tem, e aí eu tenho a chamada crise do capitalismo econômico. Ou seja, o liberalismo econômico, que pregava a não intervenção do Estado na economia, vai gerar agora uma enorme intervenção do Estado na economia e o chamado keynesianismo entra no Brasil. Tá ok? Olha lá, essa teoria defende a intervenção do Estado falando em mercados livres capitalistas para garantir o controle da inflação e a redução do desemprego. A reunião das teorias e dos ensinamentos criados pelo economista John Keynes, de 1883 a 1946, propunha a intervenção do Estado na economia. Tá a fotinha dele aí, eu não coloquei uma foto muito grande dele não para não assustar ninguém, porque ele é feio pra caramba, mas já basta vocês ficarem olhando para mim, né, gente? Mas ele propunha uma intervenção lá liberalista. Lembra que nós falamos anteriormente sobre liberalismo versus neoliberalismo, ou novo liberalismo? O liberalismo tem aquela ideia de que o Estado intervém para garantir ao povo saúde, educação, lazer, moradia, segurança, ambiente corretamente equilibrado e etc. e tal. Lembra que era um gigante de coisas e esse liberalismo se quebrou, para lembrar disso, e aí depois a gente entra com o neoliberalismo, que vai garantir para a gente transporte, saúde e trabalho. Transporte para te levar para o trabalho, saúde para você ter poder de trabalhar e trabalho para poder desenvolver indústria, ou seja, nossa garantia agora de bens primordiais virou apenas 3 e o restante é um favor. Tá? Então essa grande intervenção vai dizer o seguinte, que a crise precisava de uma nova roupagem no mercado, com uma reestrutura econômica, onde só a ampliação desse mercado de consumo poderia garantir uma retomada do crescimento. Então, o keynesianismo vai dizer que o Estado deve gerar grandes obras para gerar emprego e gerar renda. E lógico que se eu tenho renda,
eu tenho maior quantidade de consumo e uma retomada desse crescimento. Entra então no Brasil a geração aí do Getúlio Vargas, de 1940 a 1954. E ele vai usar o keynesianismo. É muito interessante eu trazer isso para vocês aí. Deixa eu até ver se eu consigo mostrar aqui na gravação mesmo aqui, ó. Vamos colocar lá. Queimada de café, Getúlio Vargas. A gente vê nessa foto aqui, ó. Olha que interessante essa fotinha aqui, ó. Um trem parado aqui, o povo jogando café aqui e queimando o café. Mesma coisa acontecendo aqui, ó. A gente vê isso nitidamente acontecendo aí. Alexandre, mas por que a queimada do café? Basicamente, Getulhão vai fazer o seguinte, xará. Ele vai tentar, para a gente ter uma melhor noção, vamos primeiro trazer a ideia do seguinte. O café, ele tinha uma representação de 70% da nossa economia, beleza? E essa economia estava prestes a falir. Por quê? Porque ele reduz 80%. Ou seja, eu tinha agora apenas 14% da economia do país para o café diante da crise nacional. Por que isso, Alexandre? Por que isso está acontecendo? Basicamente, é aquilo que eu falei com vocês. Nós estamos numa situação extremamente complicada. Que situação de complicação é essa? Eu tenho aqui todo mundo falindo, o mundo inteiro falindo, o mundo inteiro está saindo de uma guerra, ninguém tem dinheiro para nada, os Estados Unidos está ajudando, entre aspas, aqueles países europeus, e esse povo que comprava café precisa de comprar farinha para comer, tá ok? E aí o que acontece nessa história? A gente começa a quebrar por causa do café. Tá, Alexandre, essa parte eu já entendi. Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho de gravação aqui. Essa parte eu já entendi, Alexandre. Bom, lógico que esse país, então, ele está quebrando e o Brasil está prestes a quebrar junto. Então, o que Getúlio Vargas faz? Desvaloriza a moeda para fazer com que o café desvaloriza internacionalmente, para fazer com que o café fique mais barato e que as pessoas tendem a comprar esse café porque ele está mais barato. Só que essa história não deu rock. Ele ainda pensou assim, olha, se eu conseguir vender mais com preço barato, o que sobrar dessa história, eu efetivamente posso comprar. E aí ele se propôs a comprar o que sobrasse de resíduo. Só que o resíduo foi muito grande. E aí o que ele fez? Queimou o café, acho que quase em protesto a essa verminosa história que estava acontecendo aí. Beleza? Então, o que vai acontecer nessa história aí com Getúlio Vargas aí? Ele vai tentar fazer uma nova tentativa, então, que é uma tentativa industrial, através da chamada ISI, que na verdade ISI, que é a indústria de substituição da importação. Ou seja, a indústria ela vai ter uma retomada com um investimento para o mercado interno e não para o mercado externo. Ou seja, vou produzir no Brasil para o próprio Brasil. Tanto que só lá no Collor a gente vai ter uma abertura de novo do mercado internacional. Então, essa indústria que já existia no Brasil, que era uma indústria já inicialmente forte por causa do capital estrangeiro e etc., como a indústria têxtil,
como a indústria de alimentos, como a confecção, e não confunda a indústria têxtil com confecção. Confecção confecciona, faz roupa, a têxtil faz tecido. Então, uma indústria têxtil, uma indústria alimentícia, né? As indústrias de confecção, elas vão se reunir a novas indústrias, principalmente as indústrias de base, como a indústria de extração mineral, a indústria cimenteira, a indústria de aço, as indústrias de materiais de transporte, metalúrgicas e etc. E aí a gente vai ver essa indústria aí começando de forma significativa. Beleza? Nasce então nesse de 1940 a 1954 aí a chamada CSN, CVRD e FNM. Olha elas aí, ó. CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia do Vale do Rio Doce, hoje conhecida somente como Vale, uma tentativa de mudança de nome, inclusive, para ficar mais íntima, não é, gente? Então, por exemplo, a gente vê isso aí acontecendo com Magazine Luiza, virou Magalu, Rede Bandeirantes de televisão, virou a Rede Band, né? Então, tenta apelidar para te tornar mais íntimo, né? Tornar mais confortável. Então, a Companhia Vale do Rio Doce vai ser chamada posteriormente como Vale do Rio Doce e depois ela vira única e exclusivamente a Vale. E a FNM, que é a Fábrica Nacional de Motores. Essa era Vargas, então, vai se preocupar em formar uma infraestrutura nacional da industrialização. Óbvio que está pensando em trazer outras indústrias de fora. E, posterior a isso, nasce a nossa querida, idolatrada e tão roubada Petrobras. Eu queria falar um pouco sobre a questão da Petrobras aqui, vou deixar nas fotos aí para vocês irem olhando, porque parece que o PT inaugurou a roubalheira na Petrobras, né? A Petrobras, ela é roubada desde o início da criação dela. Existem várias denúncias no governo militar de corrupção contra ela. Tem um camarada que já faleceu, que era uma pessoa que eu gostava muito, um repórter chamado Ricardo Boixá. Se eu não me engano, vocês podem conferir aí, em 1983, acho que é isso mesmo, 83 ou 93, alguma coisa assim, o Ricardo Boixá ganhou o prêmio Shell, que é o maior prêmio da reportagem hoje, ganhou o prêmio Shell sobre uma denúncia de corrupção no governo Petrobras no governo Fernando Henrique. Tá ok? E, se eu não me engano, no governo do Sarney. Então, meu caro, a Petrobras estava sendo roubada no militarismo, no governo Sarney, no governo do Fernando Henrique Cardoso, no governo PT, e aí, de repente, entra um governo dizendo que vai melhorar, que acabou a corrupção na Petrobras, mas parece que essa corrupção continua, tá? Eu hei de dizer que provavelmente essa corrupção continua, já que nós não tivemos melhora, mas somente piora nos preços do combustível. Alexandre, você pode afirmar isso com certeza? Não, não posso. É a minha opinião. Eu tenho o direito a dá-la como pessoa, tá ok? Então, estou dando a minha opinião, que eu ainda acho que há corrupções dentro da Petrobras. Mas independente. Então, você está desculpabilizando o PT? Não, vou repetir. Eu acho mesmo, eu tenho quase uma certeza, para não dizer que eu tenho certeza, de que o PT roubou. Mas eu estou dizendo que o Zé Bigode também roubou, né? O Zé Bigode lá é o Sarney, que o governo militar também roubou, isso já está mais do que provado, que o Fernando Henrique Cardoso,
o governo do Fernando Henrique Cardoso também roubou, e eu acredito muito que essa foi uma empresa extremamente corruptada e corruptível. Tá ok? Tranquilo aí, pessoal? Então, esse chamado nacionalismo econômico, né, onde o Estado tem uma participação majoritária nas empresas, ele vira uma ordem, tá? E as indústrias de bens de consumo não duráveis e as indústrias de bases são as indústrias mais comuns. Entramos na era Vargas, tá? Eu vou aparecer aqui de novo, porque eu quero te contar um negócio sobre essa era Vargas aí, bem bonitinho para você ver aqui, que eu acho legal. Estou tentando ficar de olho na hora aí para a gente não ultrapassar muito. Se eu não me engano, a gente tem mais 10, 15 minutos no máximo para a gente cortar essa aula e ela virar 50 minutos. Dá uma olhadinha aqui, ó, nessa história aqui. Esse é um monumento ao trabalhador, tá? Lá em Brasília, ele fica na praça, se eu não me engano, a Praça 1º de Maio, chamada Praça do Trabalhador, tá? Em 1956, o Juscelino Kubitschek vai assumir efetivamente o desenvolvimento, essas etapas de desenvolvimento da industrialização brasileira, e vai tentar diminuir a distância entre produção e tecnologia, e o Juscelino, que está aqui, ó, ele vai fazer uma campanha. Que campanha é essa, Alexandre? Campanha de 50 anos em 5, ou seja, uma intensificação do desenvolvimento, e aí ele transfere a capital do Rio de Janeiro para levar o desenvolvimento para o centro do país. Ele queria dizer que o centro do país é o centro do poder, tá? E que ele faz aí, então, uma ordem a partir do centro. O que ele queria, na verdade? Ele queria uma distribuição. Gente, eu comecei a falar sobre o monumento aqui, que é muito legal, e há uma determinada época do ano que o sol bate atrás desse movimento, desse monumento. Ele foi posicionado globalmente para que ele fizesse essa sombra aí, e que ele reflete uma sombra no chão, aonde, você pode pesquisar na internet aí, que deve ter, que é onde aparentemente você tem um trabalhador agachado, batendo o martelo no chão. Se você reparar aqui, ó, note que esse monumento é muito alto, muito alto, muito alto. Não dá para a gente ver a cara dessa estátua, né? Mas eu já estive lá diversas vezes. E esse arco aqui, ó, lembra do símbolo do comunismo? Esse arco aqui, ó, mais a base dele, fazem o formato da forma, perdão, da foice. E o trabalhador batendo o martelo. Então, foice e martelo, símbolo do comunismo na construção de Brasília. Obviamente, a construção de Brasília vai ter milhares e milhares de outros símbolos de comunismo, mas esse aqui é um dos símbolos representantes do comunismo dentro de Brasília. Ah, Alexandre, eu não acredito nisso. Bah, mas aí é uma referência sua, tá ok? Isso é muito claro aí, você pode procurar aí símbolos do comunismo na representação, na construção de Brasília, você vai achar todos eles nessa história. Beleza, beleza, beleza? Então vamos lá. Qual que era a ideia então do desenvolvimento desse centro do país? Era retirar o poder do sul e do sudeste
E com isso, então, ele leva esse poder para o centro do país e inaugura a cruz, a chamada cruz do transporte. O que é a cruz do transporte? A saída de grandes estradas para cada uma das regiões do país a partir de Brasília. O que esse cara estava pensando? Estava pensando em realizar um movimento de uma nova indústria e trazer uma nova indústria para dentro do Brasil. O que ele está fazendo? Rodovia. Rodovia para quê? Para carro. Isso quer dizer que a gente começa a precisar, então, a gente tem que parar de andar de carroça e andar de cavalo para andar de carro. Ok? E o que é esse andar de carro, Alexandre? É ter indústrias de carro, ter indústrias de motores, ter indústrias de máquinas e ter indústrias de combustível. Nós produzimos isso, Alexandre? Não, absolutamente não. Então, como é que fica essa história, já que a gente não produz isso? Bom, ela vai ficar da seguinte forma, Xará. A gente precisa, então, de uma indústria de base, né? A gente precisa de uma indústria de base e essa indústria, perdão, e essa indústria de base vai criar e receber outras indústrias, como das indústrias multinacionais. Alexandre, mas isso é bacana, né? Isso é muito bacana, porque se eu recebo indústrias internacionais, se eu recebo multinacionais, se eu recebo transnacionais, eu gero emprego na minha cidade. Será, Xará? Bom, aguenta aí que nós vamos falar sobre isso. De 1969 a 73, eu tenho o chamado milagre econômico com o governo Médici, né? Já era um governo militar, como a gente bem sabe aí, né? O militarismo foi muito favorável à industrialização do Brasil, então a gente tem alguns favores em relação a isso aí, e é chamado milagre econômico por quê? Basicamente porque ele consegue acima de 2 dígitos no chamado PIB. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto. Só que o Produto Interno Bruto, se você lembrar comigo aqui, ele não funciona sozinho. Como assim? Eu tenho outros índices que vão demonstrar para mim o crescimento de uma nação. Por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano e o Gini. O Índice de Desenvolvimento Humano são os acessos que essas pessoas têm a essa riqueza e o Gini é quão bem esses acessos são distribuídos entre a população. É lógico que eu tenho um problema no Brasil quanto a isso. Por quê? Porque o Brasil tem uma dimensão continental, não é isso? Essa dimensão continental vai me trazer diversidades muito grandes, diversidade cultural, diversidade econômica, já demonstra para mim esse desequilíbrio, diversidade ecológica, diversidade geológica, diversidade hidrológica, tá ok? Diversidade ocupacional. De novo repetindo, eu tenho uma Amazônia com 1% apenas de ocupação, com ocupação de uma pessoa por quilômetro quadrado, enquanto eu tenho no Sudeste uma ocupação de 23 pessoas por quilômetro quadrado. Ou seja, isso tem uma significância diversas vezes grande e eu preciso de trazer. Então, o PIB é importante? É claro que o PIB é importante, eu não estou ignorando a importância do PIB. Eu estou dizendo que o PIB tem que vir acompanhado com um bom desenvolvimento humano e uma boa distribuição desse desenvolvimento que está acontecendo aí. Beleza, pessoal? Então, esse chamado milagre econômico, ele vai trazer para a gente acontecer principalmente por causa de uma
conjuntura favorável, com muitos recursos financeiros disponíveis. Mas calma aí, Alexandre, nós não estamos num período de Guerra Fria, onde a questão do investimento é problema. Aqueles países que saíram, estou te pensando com você, olha aí, ó. Aqueles países que saíram lá da Guerra Fria, eles não estão agora passando por um empobrecimento. Os Estados Unidos não estão lá no plano Marshall, tentando ajudar, tentando, entre aspas, ajudar a Europa. Esses países não estão quebrados? Sim, é verdade. Mas você tem que lembrar de uma outra coisa. Nós estamos dentro de um governo militar, onde os Estados Unidos estão pagando e investindo para o golpe de 1964, estão investindo dentro do militarismo no Brasil, e esse Estados Unidos também vai promover uma economia verde. Que economia verde é essa, Alexandre? Basicamente, é uma economia onde nós vamos investir dinheiro dentro do país para que a sua agricultura cresça e eu compre desse país que eu estou investindo comida barata. Ou seja, eu quero comprar alimento barato, eu invisto no país que produz alimento e esse país vai me vender barato e eu ajudo ele a crescer. Então, o Brasil pede dinheiro emprestado, só que lembre, quem pede emprestado deve e se torna escravo, né? São até dizeres bíblicos aí. O Brasil pede emprestado aos Estados Unidos e ele deve agora uma certa dependência dos Estados Unidos, tá ok? Só que o Brasil esqueceu que os Estados Unidos é espertão e no meio desse caminho, o que ele faz? Ele, de repente, muda os juros dessa história. Deixa eu te contar isso aqui. Se um banco te disser assim, você chega lá no banco e fala, quanto que é os juros do cartão de crédito? Aí ele te fala, está na faixa de 10, 12% ao mês. Caraca, isso é muito dinheiro. Mas o branco hoje acordou de bons olhos, bonzinho, viu que você está passando necessidade e vai fazer uns juros a 0,1%. Você vai. E quanto é que eu posso pegar? Pode pegar 10 mil. Aí você fala, uau. Pô, eu quero esses 10 mil aí, põe para mim na berola aí. Só que você esquece de um detalhe. Esquece que lá no documento, o banco não garante que esse 0,1% vão ser durante todo o seu período de empréstimo. E foi mais ou menos isso que aconteceu. O que os Estados Unidos fez no meio do caminho? Soltou uns juros exorbitantes e o Brasil passou de 10 mil para 1 milhão em dívida. Ou seja, estou aqui só fazendo uma alegoria ao que você está fazendo aí, para você entender que essa dependência aí, que esse empréstimo criou no Brasil uma dívida externa exorbitante, porque esse dinheiro estava agarrado em duas coisas. Agora, num juros fortíssimo e na corrupção existente do Brasil. Ou seja, boa parte desse dinheiro que entrou vindo dos Estados Unidos não foram para o desenvolvimento do país, não foram para a construção do país, foram muitas vezes para o bolso dos políticos. Não, mas no Brasil não existia isso. Corrupção no governo militar? Jamais. Está escrito na história. E a história não nega isso. Tá ok? Então, essa industrialização estrangeira, junto com esses juros exorbitantes, junto